Olá, tudo bem? Meu nome é César Monzo Freire e eu sou professor associado ao curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Se você está assistindo esse vídeo é porque está procurando ajuda para definir o título do seu trabalho de formatura, do seu trabalho de conclusão de curso, trabalho de graduação. Cada universidade dá um nome diferente para esse trabalho, mas todos nós temos que fazermos, certo? Bem, por que é difícil dar um título, definirmos o título do nosso trabalho? Afinal de contas, dedicamos tanto tempo para fazer esse texto, essa pesquisa, por que seria difícil de definirmos o título? Algo que é importante e temos que deixar claro é que o trabalho de formatura, em geral, ele demora um bom tempo para ser desenvolvido. Um ano, alguns meses, um semestre, né? A questão é que quando nós começamos o trabalho, nós temos um projeto inicial. E esse projeto inicial, em geral, pede lá, título do trabalho. Naquele momento, nós provavelmente não temos como definir um título. Isso porque o trabalho não foi feito. Então temos no máximo uma expectativa de título do que queremos fazer. Certo? Depois nós desenvolvemos o nosso trabalho. E por fim, quando entregamos a nossa monografia, ela acaba às vezes indo com o mesmo título de quando nós começamos o projeto e não sabíamos o que iríamos fazer. Então é importante deixar claro que o título final do seu trabalho, ele não está vinculado, ele não está limitado a ser o título que você definiu lá atrás, quando você ainda não sabia ou não tinha tanta noção de como seria o desenvolvimento do seu trabalho. Tá bom? Uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, o título tem que ser o maior dos resumos do seu trabalho. Tá? A gente vai falar sobre o resumo em um outro vídeo, mas a ideia do título é conseguir apresentar para o seu leitor, de maneira breve e sucinta, mas completa, tudo do que seu trabalho trata. Então, o que é o seu trabalho? Qual é o escopo? Qual é o objeto de estudo? Qual é a metodologia do seu trabalho? Tudo isso consta no título. Não tenha medo de um título com mais de uma linha, desde que seja necessário. A ideia não é ficarmos definindo aspectos que sejam demasiado, mas é importante não termos um título que seja genérico demais, porque um título genérico demais não vai definir o escopo do nosso estudo. Tá bom? Então, quando você vira e fala literatura brasileira, por exemplo, é um título extensíssimo. É muita coisa que cabe dentro de literatura brasileira. O mais adequado, talvez, seria considerarmos literatura brasileira de determinada região dentro de tais décadas, ou sobre determinada influência. Se você, como eu, trabalha com a área de engenharia, é sempre importante que você defina também o método de trabalho. É um trabalho experimental, um trabalho analítico, é um trabalho computacional, seria apenas uma revisão da literatura? Então tudo isso é importante que fique claro. Então você poderia colocar revisão bibliográfica sobre tais assuntos ao longo de não sei quanto tempo. Você poderia considerar revisão bibliográfica dos modelos matemáticos associados a tal assunto. Por que não? Você poderia fazer ainda uma investigação experimental, ou por que não, uma investigação numérica. Por que não? Você poderia fazer um desenvolvimento analítico sobre determinado tema. Então é importante que você deixe claro a metodologia que você está usando e o tema, qual é o conceito, qual é o foco do tema que você vai trabalhar, qual é o seu objeto de estudo. Isso tudo para facilitar a vida do seu leitor. Você quer que o leitor encontre o seu trabalho, você quer que ele encontre e veja, é isso que eu quero ler. Porque se você define no seu título que você usa uma metodologia que não necessariamente é a metodologia de interesse do seu leitor, pode ser que ele não passe pelo seu trabalho. Em compensação, se você também já deixa claro o seu foco de estudo, pode ser que por mais que ele não esteja interessado na sua metodologia, ele está interessado no seu objeto de estudo. E ele vai querer estudar aquele fenômeno, ele vai ler o seu trabalho. Às vezes, por mais que ele não queira estudar aquele objeto de estudo, ele se interessa também pela metodologia. Então, por isso que é importante deixar claro, tá bom? De novo, tenham sempre em mente que o título tem que ser o mais breve possível, porém completo, para trazer todas essas informações. Não adianta, por exemplo, você falar uma análise de equações diferenciais. Isso é muito extenso. Que tipo de equação diferencial? Aplicada a que tipo de problema? Que tipo de metodologia que você vai empregar? Tá bom? Essa é a ideia. O título, vou deixar claro, não use o título, a menos que o seu trabalho esteja exatamente daquela maneira. Então você pode usar. Mas em geral, é possível sim rever o título quando o trabalho acaba. Quando você terminar de escrever o seu trabalho, você olha para ele e você sabe tudo o que foi dito. Pense para você bolar uma frase
que é como se você tivesse que explicar o seu trabalho da maneira mais breve possível para alguém. Esse trabalho tem um verbo, o que foi feito e com base em que. Também tem um predicado, um sujeito, você tem uma estrutura. Então esse é o seu título, tá bom? Tenta verificar como você explicaria isso para alguém em uma única frase. Análise de tal assunto com tal metodologia. Esse é o seu título, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Espero ter ajudado. Qualquer coisa me escreve e a gente conversa. Mas o importante é, qual é o seu título? Tenta entender isso, tenta verificar se você está desenvolvendo e como que você pode melhorar o título do seu trabalho. Tá bom? Vejo você nos próximos vídeos.